A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos trabalhar no livro de Gênesis, capítulo 40, onde o título que o Senhor me deu foi Tudo tem seu tempo. Já trabalhamos há 2 anos atrás no livro de José, na história de José, e voltamos para ela, por ordem do Senhor. Ele sabe o que eu preciso aprender novamente e o que você também precisa. Vamos ouvir a voz do Senhor? Gênesis 40. Aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito, seu padeiro, ofenderam o seu senhor e o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mó e contra o copeiro Mó. O seu senhor e Faraó se indignou, com o copeiro e o padeiro. Então mandaram para a prisão 2 pessoas totalmente comuns. E ali estava José na prisão. Muitas vezes acontece coisa conosco, pessoas atravessam o nosso caminho, que a gente ora, fica confuso diante de muitas situações, mas o Senhor tem um propósito. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do carcereiro, no lugar onde José estava preso. Veja que estes homens vieram justamente para o cárcere, onde José estava ali. Muitas vezes a gente não entende, chora, esperneia, murmura, mas está errado. O Senhor vê no escuro. Ele sabe da minha e da tua situação. Ele sabe do propósito do amanhã. Ele diz o que ele disse aos discípulos lá em João 13:7. O que eu faço hoje você só vai entender amanhã. Então, mesmo diante de situações confusas, que a gente possa entender que o tempo é de Deus e tudo tem um propósito. O capitão da guarda pôs a cargo de José, para que os servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. Veja que o copeiro Mó e o padeiro Mó, ele tinha ligação direta com o rei do Egito, Faraó. E justamente naquele momento foram parar na prisão. Mas aquilo ali era um projeto de Deus, porque dentro daquele conhecimento de pouco tempo que eles iam ter com José, ia ter um propósito lá na frente. Ambos tiveram um sonho, cada um seu senhor na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. O interessante é que o Senhor deu o sonho a eles, porque o Senhor sabia que José estava ali, que ia interpretar. O Senhor sabe onde eu e você está. O Senhor sabe quem coloca nas nossas vidas, porque tem um propósito. Vamos só adorar, vamos pedir perdão a Deus por murmuração e fechar a boca. Veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. José viu porque era um homem de Deus. Quantas vezes o Senhor mostra coisa a mim e a você e outras pessoas que estão ali não vê? Porque José tem uma vida com Deus. E se eu tenho uma vida com Deus e você também, Deus mostra as coisas. Então perguntou aos eunucos de Faraó que com eles estava no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo: por que estáis hoje tristes os vossos semblantes? A gente sempre vê, né? Quando tem alguém triste, inquieto, você às vezes manda a gente dar uma palavra, manda orar para aquela pessoa, que Deus é assim, Ele trabalha na vida de cada um de uma forma. Tem coisas que é você e Deus. Não adianta você contar alguém, isso vai trazer dificuldade para a sua vida. Entenda que na solidão que você está, Deus está com você. E eles disseram: temos sonhado um sonho, ninguém aqui o interprete. José disse: não são de Deus as interpretações, contai-me, peço-me. O que eu acho interessante é que José estava ali já pela 2ª vez em dificuldade, mas sempre tudo colocando Deus na frente, porque ele sabia que tudo vinha de Deus.
E aqueles dois homens com certeza já tinham conversado entre eles, porque eles disseram que tiveram sonhos. Cada um teve seu sonho. Mas o Senhor preparou um momento para que José estivesse ali, naquele momento, para fosse interpretar. Então contou o copeiro Mó o seu sonho e José lhe disse: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim. Na videira 3 brotos, os quais brotados a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as suas uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Veja que ele estava ali porque Faraó tinha mandado prender. Mas Faraó era uma autoridade, extrema daquele lugar, muito forte. Seu poderio ali era o maior. E José tinha que estar ali para ouvir aqueles sonhos e interpretar. Deus sabe onde coloca eu e você. Deus sabe, Deus conhece nossa dor, a tristeza, a humilhação. Mas fica na porta, descansa, faz igual Mardoqueu. Não sai da porta, porque é um propósito. Lembre-se que quando esses copeiros e padeiros tiveram sonhos, José estava no cárcere. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. Dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Que interpretação maravilhosa, né? Porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, faz-me sair desta casa. José deu a interpretação e pediu para que o copeiro lembrasse dele. Porque ele não disse que o sonho era Deus que dava a interpretação, então ele também entenderia que ele só ia sair dali quando Deus desse ordem. Mas ele era humano, ele estava pedindo socorro para sair daquele lugar. Quantas vezes eu e você sabe que o poder está na mão de Deus, tudo nas nossas vidas só acaba quando chega o dia certo. Mas a gente tenta, de alguma forma, agir. Por quê? Porque a gente é humano. Mas vamos descansar no Senhor. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. José não tinha feito nada, né? Aquela mulher caluniou ele. Quantas vezes eu e você somos caluniados? Quantas vezes somos zombados, ridicularizados? O Senhor está vendo. Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Por 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Que interpretação terrível, né? Mas José era um servo de Deus. Com ele não tinha arrumadinho, não. Era sim, sim, não, não. Aconteceu ao 3º dia, o dia da semente de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó condenou diante dos seus servos. Veja que do jeito que José disse, aconteceu. Deus tem um propósito com onde você está, nessa cisterna onde estava José. Descanse, adore o Senhor e peça a Ele calma e prudência. Fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Pela lógica humana, não tinha como ele se esquecer de José, porque ele voltou para o seu carro e o padeiro foi morto, exatamente como José falou.
Mas aquele momento era um propósito de Deus, só para José contar aquele sonho. Porque ele teria que continuar naquela cisterna. A cisterna que ele tinha que continuar naquela prisão. A prisão que você está é um propósito, Senhor. Descanse. Entendeu agora porque eu botei tudo tem seu tempo? Porque o copeiro voltou para o seu carro, mas não lembrou. Pelo contrário, ele esqueceu de José. Porque não era o tempo de tirar José daquela cova. Não é o tempo de te tirar. Vamos descansar e adorar o Senhor. Tudo tem seu tempo certo. Amém? A paz do Senhor.